Abra sua Bíblia no livro de Jeremias primeiro. Jeremias primeiro, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Livro do profeta Jeremias. Glória a Deus. Primeiro, que diz assim: a vocação e a paz, a vocação e a primeira visão de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Continua lendo, pastor. Continua lendo ou vai ler? Não, eu sei. Os irmãos podem ler, irmãos. Verso 2: A qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 4º mês. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendendo o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te agradecer, meu Pai, por mais esta rica oportunidade, meu Senhor, de estar aqui diante da tua presença, Pai, diante da tua palavra, Senhor, a qual nós lemos neste momento, Senhor. Quero te pedir nesta noite, Pai, que o Senhor faça a tua vontade, faça o teu querer, Senhor, faça o teu mover, Senhor. Pai, manifesta a tua glória nesta noite, neste lugar, Senhor. Toma a direção, meu Pai, de tudo deste culto, Pai. Toma a direção da minha vida, Senhor. Pai, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, Pai. Que assim como o Senhor fez, papai, com o profeta Jeremias, Senhor, a qual ele tem temido, Senhor. O Senhor fez o que, Senhor? O Senhor colocou as suas palavras na boca deste profeta, Pai. Da mesma forma também eu peço ao Senhor nesta noite, Pai, que o Senhor coloque as suas palavras na minha boca, Pai. O seu entendimento, Pai, a sabedoria, Senhor, para falar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer falar para os teus filhos nesta noite, Pai. E que nós venhamos, Pai, aprender a tua palavra, Pai, pois é a tua palavra que nos sustenta, Senhor. É a tua palavra que nos santifica, é a tua palavra, Pai, que nos faz deixar de pé, Senhor, nesses dias maus, Senhor. Toma a direção de tudo, Pai. Abençoa, Pai, cada um que está aqui, e abençoa também aqueles, Pai, que não pôde estar, Senhor, para que o próximo culto eles possam estar aqui aprendendo a tua palavra. É o que eu te peço, meu Senhor, e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Irmãos, ontem nós estávamos ali na sede, e o pastor Jacob falou: o Elisão amanhã vai trazer o ensino, né? E ele olhou para mim e falou, né? Eu falei: amém, pastor, amém, né? Mas ele nem imagina, né, como eu fiquei naquele momento. Mas naquele mesmo momento eu já comecei a interceder a Deus, já pedi a Deus para que Ele me desse uma palavra, para que Ele me direcionasse no que Ele quisesse falar, né? Porque nós não podemos confiar em nós, mas nós temos que confiar no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir todas as coisas que Ele tem preparado e que Ele tem falado que ia fazer através da nossa vida, né? Então, eu confiando no Senhor, pedi ao Senhor uma palavra, e desde ontem eu venho orando ao Senhor, e
hoje, quando eu estava lendo lendo a Bíblia, procurando, virando para lá e para cá, o Senhor colocou essa passagem no meu coração, né? O Senhor colocou essa passagem no meu coração, e eu lendo ela, eu pude entender, né? Eu pude entender algumas coisas. Louvado seja Deus. E conforme eu fui lendo, eu fui me colocando dentro dessa mensagem, eu fui me espelhando nessa mensagem. Qual de nós que alcançado pelo amor de Cristo, né? Qual de nós é alcançado pela graça de Cristo, não quer que os nossos amigos, nossos familiares, eles venham ser também alcançados por esse amor, por essa graça a qual nos tem nos sustentado, por este amor ao qual nos tem nos dado força para estar firme na presença do Senhor? Porque quem ou qualquer um que disser que servir a Deus é fácil, não é fácil. É como o nosso pastor ele sempre tem dizido, né? Que é difícil, não é fácil, é tomar a cruz, porque o Senhor tem falado: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Servir a Deus não é fácil. Pregar a palavra do Senhor não é fácil. Ensinar a palavra do Senhor não é fácil. Louvado seja Deus. E eu lendo esse texto aqui, eu pude entender o porquê, pastor Jacob, que o profeta Jeremias, ele tem essa fama, né? Muitos pregam e falam que o profeta Jeremias, ele era o profeta chorão, o profeta que mais chorava. E eu lendo esse texto aqui, o primeiro verso de Jeremias, eu já pude começar a entender o porquê, irmã Paulina, que esse profeta, ele recebe esse nome de profeta chorão. Louvado seja Deus. E quando eu comecei a ler, eu comecei a fazer essa mesma pergunta para mim. E quando eu fiz essa pergunta para mim, eu pensei, eu vou fazer essa pergunta para os meus irmãos, eu vou fazer essa pergunta para os irmãos da igreja. Quem já cheio, né, desse amor a qual tem nos alcançado, quem não olhou para um familiar, quem não olhou para um amigo, né, e fez de tudo para que este amigo ele pudesse conhecer esse Deus que eu e você serve, esse Deus ao qual nós servimos, que nos garante a salvação, que nos garante a vida eterna? E quem de nós já não chorou nos pés do Senhor, clamando e dizendo: Senhor, liberta, Senhor, o meu irmão? Quem de nós não chorou e dizendo assim: Senhor, liberta o meu amigo? Pai, eu gosto tanto daquele colega de trabalho meu. Pai, eu gosto tanto do meu irmão. Eu queria tanto que o mesmo amor, meu Pai, que me alcançou, o mesmo amor que me resgatou, esse mesmo amor que nos garante a vida eterna, esse mesmo amor que nos garante a salvação. Pai, liberta o meu irmão, liberta esse meu vizinho. Quem de nós já não chorou nos pés do Senhor dessa forma? Verdade. Aleluia, Jesus. Eu muitas das vezes eu já me peguei chorando nos pés do Senhor, pedindo que o Senhor libertasse colegas meus do trabalho. Talvez esses nomes que eu vou citar aqui, nesse momento que este vídeo está sendo gravado, talvez alguns dos meus colegas a qual tenho passado, né, o nosso site, né, e eles têm se cadastrado, talvez eles ouçam essa mensagem que eu vou pregar nesta noite, né? Porque eu tenho amigos, eu tenho uns colegas de trabalho, a qual dentro de mim nasceu um amor, pastor Jacob, um carinho muito grande pela vida deles. Porque quantos de nós, antes de se converter, antes de aceitar a Cristo, né, quantos de nós não tinha bastantes amizades, bastantes amigos? Só que a partir do momento que nós aceitamos a este Deus, falando mais uma vez, este Deus que nos garante a vida eterna, esse Deus que nos garante a salvação, quantos dessas amizades nos abandonou? Quantos dessas amizades, por causa que nós aceitamos a Cristo, se afastou de nós, nos deixou sozinho? Mas também, aleluia, Jesus, no meio dessas pessoas a qual nos afastou, tem alguns deles que permaneceram verdadeiramente firmes, amigos de nossas vidas. Então eu vou citar alguns nomes que eu já tenho dobrado o meu joelho e pedindo a Deus misericórdia, e pedindo a Deus também que Ele colocasse dentro de mim a mesma palavra a qual alguém cheio do amor de Deus falou para mim, e eu hoje estou
Eu tenho alguns amigos como o Mateus, talvez ele possa ouvir essa mensagem. Amigos como Rafael, talvez ele também possa ouvir essa mensagem. Amigo como Cassiel, né? Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Como Pedro, né? Eu tenho muitos amigos, pastor Jacob, que me deram a mão em momentos que eu precisei, momentos que eu mereci, talvez também na visão deles, porque senão eles não tinham me dado a mão. E eu chorei já nos pés do Senhor, eu já clamei nos pés do Senhor, e eu falei para Deus: Deus, liberta esses meus amigos, né? O Everton, né? Já clamei nos pés do Senhor, chorando e dizendo: Senhor, liberta esses meus amigos, Senhor. Quantas oportunidades eu já pedi a Deus, para que Deus me desse a oportunidade, criasse momentos para que eu pudesse estar do lado deles e pregar a palavra do Senhor. Quantas das vezes eu já chorei nos pés do Senhor, dizendo: Senhor, me dá, Senhor, sabedoria, para que eu possa, meu Pai, evangelizar eles, para que eu possa colocar dentro deles a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma. Quantas das vezes eu já chorei nos pés do Senhor? Eu só estou falando isso só para que os irmãos entendam o porquê que esse profeta, ele tem a fama do profeta chorão. Porque eu lendo esse texto, né, Jeremias 1, eu pude entender o porquê que Jeremias ele chorava tanto. Eu pude entender o porquê que Jeremias, né, ao decorrer do seu livro Jeremias, ao decorrer do livro de Lamentações, o porquê que ele escreve, ele demonstra tantos momentos de choro. Aleluia, louvado seja Deus. Talvez não sou eu, mas talvez você também, né? O meu irmão que está aqui sentado, a minha cunhada, tenho certeza, o meu pastor Jacob. Quantas vezes já dobrou o joelho, já chorou, querendo que vidas venham ser tocadas pela presença do Senhor, venham ser libertas. Eu já vivi muito isso, né? Pelos meus irmãos, né? Porque eu sou em 11 irmãos, né? E Deus, ele através do amor dele tem me alcançado. E quantas vezes eu já chorei nos pés do Senhor, para que Deus alcançasse o meu irmão Josivaldo. Quantas vezes eu já chorei nos pés do Senhor, para que o amor de Deus alcançasse o meu irmão Tita, que está lá em Mato Grosso, vive sozinho lá, mas eu creio que Deus está lá com ele. Quantas vezes eu já chorei para que Deus alcançasse o meu irmão Josinaldo. Aleluia. E eu lendo esse texto pude entender o porquê que o profeta Jeremias ele chorava tanto. Aleluia, louvado seja Deus. E eu lendo o texto, eu pude entender que o Senhor, cheio de amor, cheio de compaixão, ele liberta, né, o povo de Israel das mãos de Faraó. Ele liberta o povo de Israel, o povo escolhido dele, para tirar ele do Egito. Faz tantas coisas para eles, abre o mar usando o seu servo Moisés, para que eles passassem com pés enxutos. Imagina agora a alegria do Senhor em libertar o seu povo, em libertar os seus escolhidos, né? E no passar do tempo, na trajetória do tempo, né? Esse povo agora, ele se corrompe. Esse povo agora começa a adorar outros deuses, começa a adorar deuses feitos com as suas próprias mãos. Eu fico imaginando o coração do nosso Deus como que ficou, meu Deus, né? Eu fico imaginando a tristeza, a decepção agora que Deus, olhando para este povo, encontra sobre eles. E eu lendo esse texto, os irmãos viram que eu li, né? E o texto fala assim, no verso 4: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse
no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou ainda uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendendo o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Irmãos, quando eu comecei a ler esse texto, eu pude lembrar de mim. Porque muitas das vezes nós aceitamos a Cristo, nós ficamos como um bebezinho engatinhando na presença do Senhor, e muitas das vezes nós se achamos tão fracos, muitas das vezes nós se achamos tão pequenos, muitas das vezes nós se achamos tão incapazes de fazer algo. Mas eu lendo esse texto, eu pude observar que o Senhor, Ele tem uma grande obra preparada para aquele que Ele chama. O Senhor tem coisas tremendas preparadas, né? No verso 4, quando Ele diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Olha só, nós estamos aqui nesta noite, né, sentados, ouvindo a palavra do Senhor. Mas olha o que o Senhor falou para o profeta Jeremias: Antes que eu te formasse no ventre, te conhecia. Aleluia, Jesus. O profeta Jeremias, talvez ele nem imaginava que ouvia o Senhor falar isso para ele. Mas antes que o profeta Jeremias ele fosse formado, né? Antes que ele fosse criado no ventre da sua mãe, o Senhor já conhecia ele. Da mesma forma, é eu e você. Muitas das vezes, como eu falei agora há pouco, talvez, como antigamente eu olhava, né? Eu olhava essa mensagem, irmãos, ela falou muito comigo. Essa mensagem ela falou muito comigo porque, como eu já citei muitas das vezes aqui no altar, como lá também na sede, eu fiquei muito tempo depois que aceitei a Cristo, ali no meio daquela coluna, entre aquelas duas portas. Eu fiquei sentado ali naquela cadeira ali durante 5 anos. Meu Deus. E eu jamais imaginaria que Deus um dia pudesse me pegar e me colocar em cima deste altar para pregar a palavra dele, para anunciar a palavra dele em algum lugar que eu já passei em trabalho, algumas casas, clientes que eu tenho. Eu nunca imaginaria que Deus agora pudesse pegar esse vaso aqui que está aqui falando nesta noite e pudesse fazer dele agora um pregador da palavra dele, pudesse anunciar a palavra dele. Mas quantas das vezes eu ali sentado, Deus usou pessoas, usou vasos neste altar aqui e falou assim: Tu és meu, Tu és o escolhido, eu te chamei, eu vou fazer de ti um pregador da minha palavra. Quantas das vezes eu vi pessoas falando que Deus ia me usar, e eu falava dentro de mim mesmo, eu dizia: como que Deus Ele pode me usar se eu sou um pecador, se eu faço coisas terríveis? Porque eu já falei aqui em cima, eu fiquei 5 anos sentado ali entre aquelas duas portas, fazia coisas terríveis ainda, mas eu tinha dobrado meu joelho aqui nessa frente aqui, eu tinha aceitado a Deus. E eu muitas vezes eu fiquei ali e eu ouvia Deus falar isso me queimava por dentro, isso ardia dentro de mim, porque mesmo com tantos anos dentro da casa do Senhor, eu cometia ainda coisas terríveis, mas Deus olhava para mim e dizia: eu vou te usar, eu vou fazer de ti um pregador da minha palavra. Vidas vão ouvir
ouvido falar do meu amor. Meu Deus, aleluia. Isso queimava dentro de mim. Mais uma vez eu digo para os irmãos que isso queimava dentro de mim. Glória a Deus, aleluia. Porque eu dizia: meu Deus, como o Senhor pode olhar para mim e ainda enxergar tamanhas coisas, se eu mesmo olhando para mim me acho tão falho, tão pequeno. Meu Pai, Talvez você que vai ouvir essa mensagem esteja pensando dessa mesma forma. Mas eu tenho uma coisa para falar para você nesta noite. Como também, meu irmão, vou falar para você nesta noite também. O mesmo Deus que prometeu para mim, Ele vai fazer cumprir também na tua vida. Ele vai fazer cumprir na vida de você que está me ouvindo aqui também. Talvez você tenha prazer, tenha vontade de falar de Jesus, tem vontade de pregar a palavra do Senhor, e se acha tão pequeno e diga: como assim? Mas eu quero dizer para você nesta noite, assim como a palavra do Senhor falou para Jeremias que ia fazer dele um profeta na terra, eu quero dizer para você que está me ouvindo, para você, meu irmão, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Assim como Ele fez na vida do seu irmão, Ele vai fazer na sua vida também. Vai fazer na vida de você que está ouvindo essa mensagem. Louvado seja Deus. oh glória, Aleluia, Jesus. maravilha a Deus. E olha eu aqui. Olha eu aqui. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós servimos a um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que promete e Ele cumpre. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi preciso o profeta Jeremias, mesmo ele tão novo, entre os seus 14 e 15 anos, foi preciso ele acreditar. É verdade. Foi preciso ele confiar. Louvado seja Deus. Porque quando eu ouvi Deus falar através dos profetas dele que ia fazer uma grande obra na minha vida, que ia fazer de mim um pregador da palavra dele, aleluia, mesmo eu olhando para mim, me achando tão pequeno, tão falho, eu sempre lembrava que o meu pai, muitas das vezes no meio da roça, ele falava para mim: meu filho, Deus, Ele é um Deus tremendo. Deus, meu filho, Ele é um Deus grande. Deus, Ele é um Deus, meu filho, quando Ele fala, Ele cumpre pela sua palavra. Quando eu ouvia as pessoas usadas por Deus falar isso para mim, o meu coração ardia. No mesmo tempo que eu me achava pequeno, eu lembrava que lá no meio daquela roça, eita glória, eu lembrava que o meu pai ali, nós trabalhando, eu, meu irmão, o meu pai ali, nós batendo aquela enxada naquela terra, a terra voando na nossa cara, né, aquela poeira, e eu lembrava que sempre o meu pai, ele dava uma pausinha e ele começava a falar. Muitas das vezes eu até enjoava de ver ele falar. Só que ele falava para mim assim que não importa, meu filho, o que aconteça, o que importa é que eu estou plantando a semente no coração de vocês. E olha eu aqui hoje. No mesmo tempo que Deus usava os profetas e falava que ia fazer aquelas coisas na minha vida, oh glória, no mesmo tempo que eu me achava pequeno, como cada um de nós aqui se acha, porque bom é se achar pequeno, porque quando nós se achamos pequenos, Deus nos faz ser grande na presença dele. Ali dentro de mim, mesmo daquela forma me sentindo, mesmo assim, nascia dentro de mim uma confiança muito grande. E através daquela confiança, como o presbítero Antônio não está aqui, eu falava dentro do carro para ele esses dias, e eu dizia para ele que mesmo eu me achando tão falho, dentro de mim eu falava para ele que dentro de mim tinha uma confiança, presbítero Antônio, que eu sabia que Deus ia fazer. E quando eu ouvia aquelas pessoas falar, até que chegou um dia que eu sentado lá no meu cantinho, todo vestido de jeans, ouvindo ali um pregador da palavra pregando aqui, e eu lembro que ele nesse lado aqui, nesse canto, ele pega a Bíblia dele e olha para mim e diz assim: varão, fica de pé. E eu fiquei de pé. Eu nem achava o pastor Jacó, porque ele estava falando comigo, mas ele olhou para mim e falou assim: fica de pé, você que está vestido de jeans,
Deus manda te dizer que é para tu comer essa palavra, é para tu comer isso aqui, deste alimento. Eita Deus, aleluia. E quando ele falou aquilo ali, eu ouvindo, ele continuou e ele falou assim: enquanto tu comer essa palavra, vai se cumprir todas as coisas que tenho eu falado na tua vida. Eu vou fazer de ti um pregador da minha palavra. E quando ele falou aquilo ali, meu coração ardeu. Meu Deus. Quando ele falou para mim que ia fazer de mim um pregador da palavra dele, eu olhei dentro de mim e eu falei: mas como? Como que um Deus desse olha para mim, eu tão sujo, eu tão bagunçado, e ele aposta tamanha grandeza de pregar a palavra dele? Porque pregar a palavra do Senhor não é fácil. Meu Pai, aleluia. Pregar a palavra do Senhor é uma responsabilidade muito grande. Verdade, Deus. Mas eu quero dizer para você que está ouvindo, aquela profecia ela ardeu no meu coração, e nasceu dentro de mim um desejo tão grande, que quando eu cheguei em casa eu falei para mim mesmo: eu vou comprar uma Bíblia, porque até aquele dia, pastor Jacó, eu não tinha Bíblia. Eu vinha para a igreja ainda envergonhado, porque eu vinha por causa da minha família, eu vinha para a igreja por causa da minha filha, e até aquele dia eu ainda não tinha uma Bíblia. Eu ligava para o meu pai e eu falava: pai, eu não sei o que é que eu estou fazendo dentro da igreja, pai, não estou servindo para nada, não faço nada. Chego lá, me sento, só durmo, porque eu só dormia. Terminava o culto, amigos, irmãos da igreja perguntavam: irmã, eles vão, qual foi a palavra? Tirava até onda da minha cara alguns, porque eles viam que eu estava dormindo, eles viam que eu estava cochilando. É até engraçado, o pastor Jacob rindo. Mas eles faziam isso, perguntavam: que palavra foi hoje? E eu dizia: eu não sei, eu nem me importava também. E meu pai falava bem assim: meu filho, continue lá dentro, continue lá dentro, meu filho, porque um dia Deus vai falar tremendamente no teu coração, e vai nascer um desejo dentro da sua alma, e você vai querer não ir só para dormir, ou só por causa da sua família, mas vai chegar um dia, meu filho, que você vai entrar dentro da casa do Senhor, que você vai querer ouvir Deus falar com você. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tu és grande. E daquele dia em diante, irmãos, depois daquela palavra ministrada sobre a minha vida, daquele homem, nasceu um desejo dentro de mim muito grande de comprar uma Bíblia. E eu falei dentro de mim, e eu falei: Deus, se o Senhor fala que vai me fazer de mim um pregador, se o Senhor fala que é para me comer a tua palavra, eu entendi o que era comer a palavra do Senhor, eu entendi que era ler a palavra do Senhor. Eu falei: vou comprar uma Bíblia. E eu fui e comprei essa Bíblia aqui. Comprei ela, está aqui até hoje. Só que no passar do tempo eu lia, e eu não entendia nada. Mas até que um dia, irmãos, eu acreditando que Deus ia fazer se cumprir essas palavras, assim como o profeta Jeremias, irmãos, é só para vocês entenderem. Assim como o profeta Jeremias, porque observe que o profeta Jeremias só se tornou o profeta que ele se tornou, porque a partir do momento que Deus escolheu ele, formou ele, criou ele e enviou ele às nações como profeta para pregar o Evangelho, só se cumpriu porque ele acreditou, porque ele confiou. Se ele não acreditasse, se ele não confiasse, Deus não tinha nem colocado as palavras dele na boca dele. Porque eu lendo esse texto, eu pude entender que a partir daquele momento que o profeta Jeremias ele acreditou no Senhor, ele creu, eu pude entender que cada vez que o profeta Jeremias abria a boca, não era palavras do profeta Jeremias em si, mas sim era o próprio Deus falando com o povo. Aleluia, Jesus. E eu sei, irmãos, que nasceu um desejo, eu acreditei, eu confiei,
Eu só estou falando isso, irmãos, para que talvez você que está ouvindo, você ache que Deus ele prometeu, Deus ele falou que ia fazer de você um pregador, um levita da palavra do Senhor. E talvez você ache que está demorando, e talvez você pense que não vai se cumprir. Mas no momento certo, assim como Deus ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Porque a partir do momento que Deus falou isso para mim, eu comprei minha Bíblia, eu comecei a ler a palavra do Senhor, e eu comecei a entender a palavra do Senhor, eu comecei a entender o que o Senhor estava falando. Só que no início eu não entendia nada. Só que quando foi um dia, eu lembro como hoje, eu estava orando naquele cantinho ali, naquele lugar onde eu fiz ali, aquele lugar para pôr o filtro da igreja. E quando eu estava orando naquele cantinho, pastor Jacó, chorando nos pés do Senhor, e eu lembro como hoje, que eu dizia assim: Senhor, Tu falaste através dos Teus profetas que ia fazer de mim um pregador da Tua palavra. Mas como é que eu vou pregar a Tua palavra se eu não entendo a Tua palavra? E eu ali chorando nos pés do Senhor. Irmãos, foi muito lindo. Eu de joelho, eu vi quando veio uma mão por detrás de mim. Uma mão por detrás de mim quando eu estava orando, e me entregou uma Bíblia. Aleluia. E por incrível que pareça, a Bíblia era esta cor, pastor Jacó. Eu vi uma mão, era algo muito lindo, uma mão coberta de pano, como se tivesse tecido. Meu Deus, aleluia. E quando eu vi aquela mão me entregando aquela Bíblia, eu me enchi da presença do Senhor. E eu pude entender que o Senhor estava me entregando algo precioso. Louvado seja Deus. E hoje estou eu aqui, irmãos. E só estou aqui porque eu acredito que Deus ele pode usar a minha boca. Eu não estou aqui não é acreditando que eu sou capaz, que eu sou bonzão, mas é acreditando que o Espírito Santo ele pode usar a minha boca, ele pode fazer a vontade dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Olha só, Deus falando isso para o profeta. E antes que saísses da malha, te santifiquei, e as nações te dei como profeta. Deus já tinha, irmãos, um projeto preparado para Jeremias, antes que ele fosse formado, né? Antes que ele fosse criado, antes que ele fosse gerado dentro do ventre da sua mãe, o Senhor já estava vendo o que ia fazer com o profeta Jeremias lá na frente. Só que eu lendo o texto, eu pude entender o porquê que Jeremias ele chorava tanto, o porquê que em Lamentações, no verso 1 de Lamentações, ele chora tanto, porque não é fácil, né, pregar a palavra do Senhor, não é fácil ser um escolhido do Senhor para ser um pastor, não é fácil ser um escolhido do Senhor para ser um profeta. Aleluia, Jesus, como no dia que eu preguei aqui sobre a mensagem de Davi, ser um profeta como o profeta Natan, porque entregar uma mensagem de bênção, que nem nosso pastor ele fala aqui sempre, e falar que, olha, Deus me mostra na tua mão uma chave de um carro, Deus me mostra na tua mão uma chave de uma casa. Não é verdade, pastor Jacob? Isso é muito fácil você falar para alguém. Agora, entregar, né, uma mensagem de que a pessoa venha se converter, que a pessoa venha voltar ao primeiro amor, entregar uma mensagem dura de exortação, não é fácil. Como o profeta Natan chegou em Davi e deu aquele sermão por causa do pecado dele, não é fácil, porque até o profeta Natan ele temeu entregar aquela mensagem que o Senhor mandou. Então observe que o profeta Jeremias ele chorava tanto, não era só por causa que a mensagem era difícil ou com medo, não, porque o Senhor
profeta Jeremias. O Senhor levantou o profeta Jeremias e deu força a ele, fez dele um homem forte, um homem ferro. Era como se o profeta Jeremias, logo nós vamos ler, você vai ver que Deus ele capacitou o profeta Jeremias, mas Jeremias, ele chorava, não era porque tinha que entregar uma mensagem dura, mas sim porque ele amava aquele povo, sim porque ele fazia de tudo, tudo que Deus mandava ele entregar, mas ele observava e ele via que aquele povo ele tinha um coração duro, um povo que não amelecia o coração para que Deus pudesse entrar na vida dele, porque o povo estava corrompido. Por isso que no início eu falei, quantos de nós não já chorou nos pés do Senhor como o profeta Jeremias, querendo que alguém se convertesse, querendo que alguém conhecesse esse Deus que eu e você conhece? Aleluia. Quantas vezes eu e você não já chorou como este homem, como este profeta? Porque eu lendo o livro de profeta Jeremias, eu já li esse livro todo. Quanto mais ele pregava, mais o povo permanecia na mesmice. Quantas vezes nós estamos aqui em cima do altar, pregando a palavra do Senhor, e prega, ensina, como o pastor Jacob fala, e parece que a palavra ela não entra no coração da pessoa, parece que entra no ouvido e sai no outro. Era da mesma forma que esse profeta, o Senhor levantou ele como um profeta, colocou as suas palavras dentro da boca daquele profeta. Cada vez que aquele profeta ia levar mensagem, era dar a entender que era o próprio Deus falando com aquele povo, querendo que aquele povo se convertesse, querendo que aquele povo voltasse ao primeiro amor. Mas quanto mais ele pregava, aquele povo ele não aceitava a mensagem. Quantas vezes o profeta ele se lamentou? Quantas vezes o profeta, de tanto pregar, querendo que aquele povo dele, porque ali era o povo dele, quantas vezes ele pregando, ele querendo tanto que aquele povo ali, aleluia, Jesus se convertesse, e aquele povo não se convertia. Quantas vezes eu tenho certeza que ele no seu cantinho, ele chorava, ele se lamentava, porque ele queria que aquele povo voltasse ao primeiro amor, porque as mensagens que Deus dava para o profeta Jeremias, para ele entregar, eram mensagens duras, era mensagem pesada, mas aquele povo não aceitava. Quantas vezes o profeta Jeremias ele foi jogado em calabouço por causa da mensagem do Senhor? Quantas vezes o profeta Jeremias ele anunciando o conserto do Senhor para aquele povo, o profeta Jeremias ele foi expulso do ambiente? Louvado seja Deus, porque a mensagem, irmão, do profeta Jeremias não era mensagem fácil de se ouvir. Imagina só, eu e você estar aqui e agora Deus usar o vaso e dizer assim: se converta, volta ao primeiro amor, se conserta, porque senão Deus vai mandar algo pesado em você. Porque a mensagem para aquele povo de Judá era que eles se convertessem, porque Deus ia mandar o reino da Babilônia vir naquele lugar ali, ia fazer deles escravos. Aleluia! Aleluia, Jesus. Mas quanto mais ele pregava, quanto mais ele anunciava, eles não aceitavam. Imagina quantas vezes aquele homem ali pregando, anunciando a mensagem, querendo que aquele povo se convertesse, e aquele povo não estava ouvindo. Quantas das vezes chamaram ele de louco? Quantas das vezes eu e você passamos por louco, por besta, por pregar a palavra do Senhor? Tem um homem que prega a mensagem do Senhor, o reino do Senhor ali em São Paulo, ali naquelas principais, ali nas 25 de março. Eu sigo ele e é triste ver aquele homem ali pregando a mensagem do Senhor, meu irmão. Ele sendo cuspido na cara, ele levando tapa na cara, pessoas debochando da mensagem do Senhor. Eu olhando aquilo ali, eu fico lembrando dessa mesma forma, era o profeta Jeremias. Mas aquele homem ali naquela rua ali da 25 de março,
cheio de amor, cheio de paz no seu coração, cheio de temor e fervor e autoridade da parte do Senhor, ele não desiste, porque a vontade daquele homem pregando a mensagem do Senhor é que aquele povo se converta, que aquele povo aceite a Cristo. Quantas das vezes eu tenho certeza que aquele homem ele não chora também? Porque quem tem, irmãos, a sensibilidade de Cristo no coração, ele chora para que alguém venha se converter, venha aceitar a Cristo. E conforme ele vê aquela pessoa não aceitando a Cristo, não se achegando aos pés do Senhor, ele sofre, né? Vamos lá. Então, verso 6. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Aleluia. É aquilo que eu falei agora há pouco. Muitas das vezes nós se achamos pequenos, nós se achamos assim na casa do Senhor. Nós servimos a um Deus grande, a um Deus poderoso, a um Deus tremendo, a um Deus que capacita, né? Mas muitas das vezes nós se achamos pequenos, nós se achamos pai, né? Como este homem aqui, este profeta jovem, ele fala: Senhor, eu não sei falar, porque eu sou pequeno, eu sou uma criança. Mas olha só o que o Senhor disse para ele: mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. A partir do momento que Deus, ele fala para o profeta Jeremias para que ele não diga que é uma criança, e naquele mesmo momento o Senhor fala para o profeta Jeremias: aonde eu te mandar tu irás, aonde eu te mandar tu vai. Aleluia, Jesus. Não temas. Aí ele no verso 8 diz assim: por que o Senhor fala isso? No verso 7 ele diz assim: não temas diante deles, porque eu sou contigo. O Senhor está dizendo para eu, para você, que aonde nós chegar, nós não podemos temer em falar do amor de Cristo, nós não podemos temer em falar da salvação. Quantas das vezes eu leio esse texto, irmãos, eu pude pensar quantas das vezes dentro daquele meu trabalho, dentro da nova era, o Senhor ele criou momentos ali de eu apresentar o Senhor para pessoas ali. Quantas vezes o Senhor criou estratégias de eu estar ali, o Senhor ali fazer algo, e eu poder falar desse Deus que eu sigo para aquelas pessoas. Mas muitas das vezes Deus ele cria esses momentos para nós, mas nós estamos tão dispersos, tão desapercebidos, que nós nem entendemos que é Deus criando esse momento. É Deus criando momentos para que eu e você apresente Deus para essas pessoas. Nós deixamos passar despercebido, mas a todo tempo, irmãos, nós temos que acreditar, nós temos que crer que Deus ele está nos capacitando, que Deus ele está todo o tempo conosco. Aleluia, Jesus, nos dando força, nos capacitando, nos dando ousadia, para que nós possamos acreditar e crer que Ele pode falar pelas nossas bocas. Louvado seja Deus. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Louvado seja Deus. 9. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha só, irmãos, que privilégio. Agora uma pessoa que se acha uma criança, se acha pequeno, né? Se acha incapaz, o Senhor fala para ele: não temas. O Senhor fala para essa criança: não temas, Jeremias, porque eu sou contigo, e eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Eita Deus, aleluia, Jesus. É que nem eu falei agora há pouco aqui, irmãos. Você sabe o que me faz? O pastor, muitas das vezes, o pastor Jacob, ele me pegar de surpresa e dizer assim: Elismã, traz uma mensagem. De repente, às vezes eu estou sentado. Essa mensagem, pastor Jacob, ela falou muito comigo. Eu estou sentado e o pastor Jacob, hoje vamos ouvir uma palavra pelo evangelista Elismã. E eu ali, irmãos, eu vou falar, vou ser sincero,
faz aceitar a proposta que Ele lança sobre mim. É a confiança que eu tenho a este Deus que um dia, quando eu estive sentado lá naquela cadeira, falar que ia me fazer de mim um pregador. O que me faz confiar e acreditar e me levantar e dizer: eu vou, pastor. É eu saber que Deus, há muitos anos atrás, Ele falou para mim que me fazer de mim um pregador é confiar. Eu acredito. Quando muitas das vezes me chama e eu dobro o meu joelho, eu falo para o Espírito Santo. Quando eu estou de joelho, eu falo para Ele: Espírito Santo, eis-me aqui. Eu sei que eu sou pequeno, Espírito Santo. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, mas eu preciso que esteja comigo em cima deste altar. Não me deixa sozinho em cima deste altar, Espírito Santo. Fala através da minha boca. O que me faz estar aqui falando hoje é a confiança que eu tenho neste Deus que eu sirvo. É saber que eu tenho um Deus que Ele pode me capacitar. É saber que eu sirvo um Deus forte, um Deus tremendo, um Deus grande, um Deus, aleluia, Jesus, que levanta o fraco, um Deus que dá força ao que está caído, um Deus, aleluia, Jesus, que me faz estar de pé, um Deus que me capacita, um Deus que me faz vencer as barreiras. Esse mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve. Esse mesmo Deus, aleluia, Jesus, que fez o profeta Jeremias acreditar e aceitar fazer a obra dele, a pregar a palavra dele, é o mesmo Deus, aleluia, Jesus, que está aqui nesta noite. É o mesmo Deus que me faz estar aqui. Esse é o mesmo Deus também que vai fazer você ouvinte, fazer você que está sentado estar aqui um dia pregando a palavra do Senhor. Porque o segredo, irmãos, é acreditar. O segredo é confiar no Senhor e não ter dúvida. Aleluia, Jesus. É isso mesmo. Certa vez, o Senhor Jesus com seus discípulos faz uma pergunta para eles e diz assim: quem eles diz que eu sou? O que eles diz que eu sou? E os discípulos dele dizem assim para ele: uns diz que tu és Elias, outros diz que tu és João, outros diz que tu és um profeta. Só que na verdade, irmãos, o que Deus ele queria saber era o que realmente os seus discípulos que viviam do lado dele, andando com ele, ceando com ele, comendo pão com ele, diziam que ele era. O que Jesus queria saber realmente não era o que o povo lá fora achava que ele era, mas realmente o que os discípulos dele diziam que ele era, porque o texto diz que ele vai falar assim: mas vós, o que diz que eu sou? O que vocês acham que eu sou? Aleluia, Jesus. E Pedro, aleluia, Jesus, fala para ele: Senhor, tu és o mestre, tu és o Deus, tu és Jesus Cristo enviado do céu. Pedro, ele tinha certeza. Muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, nós servimos ao Senhor, nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos até todas as noites ouvindo a mensagem do Senhor, mas muitas das vezes nós não temos a certeza de quem realmente nós servimos. Nós não temos certeza realmente em quem acreditar, em quem confiar. E essa incerteza faz com que nós, aleluia, Jesus, se refreamos e ficamos estacionados. Mas se nós fazermos como este profeta, este jovem, e acreditar, aleluia, Jesus, que o Senhor nos chamou para uma grande obra. Porque não pense que o que Deus tem preparado foi só para o profeta Jeremias. Não é só para mim, não é só para o pastor, mas também para todos aqueles que aceitaram Jesus. Todos aqueles que reconhecem que Jesus é o Cristo, que Jesus é aquele Cristo enviado pelo seu Pai nesta terra para padecer, para sofrer, para derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para nos dar vida e abundância. Todos aqueles que reconhecem que Ele é Pai e aceitam Ele como Filho, aleluia, Jesus. Todos esses Deus tem uma promessa. Todos esses Deus tem uma chamada. Deus tem algo preparado nesta terra. Não importa se é o que está lá sentadinho no canto da igreja ou o que está sentado em cima do altar. Todos eles Deus tem uma promessa, algo preparado para ele. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Não se ache pequeno, não se ache fraco, mas se sinta grande na presença do Senhor. Se sinta forte na presença do Senhor. Louvado seja Deus.
Aleluia, Jesus. Aí ele continua dizendo no verso 10: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reis, para arrancares e para derribares, e para destruires, e para arruinares, e também para edificar e para plantares. Você sabe o que o Senhor está dizendo aqui, profeta Jeremias? Eu estou contigo em todo momento. Não temas, profeta Jeremias. Aonde tu estiver, aonde tu chegar, em qual momento for, eu estou contigo. Eu estou te capacitando. Aleluia, Jesus. Talvez Jeremias naquele momento ali, ele temia ir falar até com o rei, porque para falar com o rei não é qualquer um. Talvez o profeta Jeremias ele temia, mas o Senhor está dizendo no verso 10: até para tu ir falar com o rei, eu falarei pela tua boca, louvado seja Deus. Eu sou contigo. Aleluia, Jesus. 11. Ainda veio a mim, o Senhor continua falando com o profeta Jeremias: ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vê, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra a cumprir. Louvado seja Deus. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. Louvado seja Deus. Essa vara de amendoeira, irmão, o Senhor estava dizendo para o profeta Jeremias que aquele povo ali, aquele povo estava corrompido, aquele povo ali estava falho na presença do Senhor. Mas assim como essa vara ela poderia brotar, assim como essa vara do deserto, essa vara da amendoeira, eu estava vendo que no tempo naquele tempo ela era a primeira a se renovar, ela era a primeira a dar fruto, a se renovar, a ficar linda, né? Ela poderia estar ali, talvez aquela vara ali na visão do profeta até seca, até acabadinha, mas o Senhor estava dizendo para ele que da mesma forma que esta vara ali, ela naquele momento certo, naquele momento naquele momento que era o momento das folhas, das árvores brotar, assim como ela primeiramente brotava, assim também era um renovo na vida do povo de Judá. Louvado seja Deus. O Senhor tinha um renovo preparado para aquele povo. Só que essa panela fervente ali, ela simbolizava ali, ela simboliza que aquele povo ia passar por um processo muito grande, um processo de luta, um processo de tribulação muito grande, porque enquanto aquele povo estava ali corrompido, não dando ouvido ao profeta Jeremias, o Senhor estava mostrando através daquela panela para o profeta Jeremias fervendo que algo muito tremendo estava para acontecer. Mas os remanescentes que iriam ficar simbolizava aquela vara de amendoeira, né? É onde está escrito lá no livro de Egeu 3, se eu não me engano, que a glória da segunda casa seria melhor do que a da primeira, seria maior do que a da primeira. Louvado seja Deus, né? O Senhor tinha algo preparado para aquele povo, né? Eu vejo que apesar de todo erro daquele povo, apesar daquele povo ali estar adorando outro Deus, Deus feito pela mão, né? E mesmo o profeta Jeremias ali ensinando, pregando, e o povo não dando ouvido, o Senhor ainda tinha amor, o Senhor ainda tinha algo preparado para aquele povo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. 14. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor,
contra todas as cidades de Judá, e eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de todas as suas malícias, pois me deixaram a mim e queimaram incensos a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, olha só, irmãos, no verso 17, olha o que o Senhor diz. O profeta Jeremias ali já estava num sofrimento tão grande, pregando, chorando, e o povo não estava ouvindo. Olha só, no 17 o Senhor ainda fala para o profeta Jeremias: tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e diz-lhes tu quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Imagina só, você agora já está ali, um sofrimento terrível, o povo sem estar ouvindo, o povo sem querer ouvir a sua mensagem, né? Talvez ali te humilhando, e o Senhor ainda fala assim para ele cingir os lombos, né? Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. O Senhor é como se o Senhor endurecesse o coração do povo, porque quer ou não, irmãos, aquele povo ali, eles erraram muito na presença do Senhor. Então, eu entendo aqui que Deus, ele já tinha um decreto finalizado, preparado para aquele povo. Deus já tinha decretado que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadisse aquele lugar e julgasse, porque Deus era um juiz justo, né? Então não adiantava. Jeremias, ele chorou, ele fez, ele falou, mas o próprio Deus, eu entendo aqui que o próprio Deus já tinha decretado a sentença para aquele povo, né? Louvado seja Deus. 18: porque eis que te ponho hoje por cidade forte, olha só, e ponho e por coluna de ferro e por muros de bronze contra toda terra e contra os reis de Judá e contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. O Senhor, irmãos, ele não mandou o profeta Jeremias de qualquer forma, né? O Senhor levantou ele como coluna forte. O Senhor ele preparou o profeta Jeremias. O Senhor, aleluia, Jesus, ele não vai nos mandar a fazer algo que ele quer, né? Cada um de nós, o Senhor, ele tem uma chamada preparada. Mas entenda uma coisa: Deus, ele não vai nos mandar de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele primeiro vai nos capacitar, mas primeiro nós vamos ter que passar por um processo muito grande, para que nós possamos estar forte, estar firme, né? Para quando muitas das vezes baterem a porta na nossa cara, né? Louvado seja Deus. Então nessa mensagem, irmãos, o que eu quero deixar para os irmãos, e que os irmãos entendam, né? Que muitas das vezes nós vamos ter que chorar muito, né? Muitas das vezes nós vamos ganhar até apelido, como o profeta Jeremias, profeta chorão. Mas por quê? Porque dentro de nós, através do nosso Salvador Jesus Cristo, habita hoje um amor muito grande, um desejo muito grande, né? Que os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos vizinhos, eles também venham ser alcançados por este Deus que nós fomos alcançados. Então muitas das vezes nós vamos ter que chorar, porque nem todas as vezes nós vamos ver, né, olhos atentos para nós, para ouvir nós falar, e nem ouvidos abertos para ouvir nós falar. Muitas das vezes vamos encontrar com pessoas que nós vamos até sentir desejo de falar, mas eles não vão sentir desejo de nos ouvir. Louvado seja Deus, amém? Que os irmãos fiquem com essa palavra no seu coração, que os irmãos possam ter entendido o porquê que muitas das vezes nós choramos tanto, e muitas das vezes nós não somos ouvidos por pessoas, amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.